Bom dia, Vera. Bom dia a todos. Hoje no plenário tem sessão às 14h, uma sessão do Congresso, e em seguida tem uma sessão extraordinária da Câmara. Vamos começar, nós estamos com 2 deputados para tentar ver um pouquinho do que pode ser votado nessas sessões. Estamos com o deputado Coronel Armando, que é do PSL de Santa Catarina, ele que é vice-líder do governo aqui na Câmara, e o deputado Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco. Bom, deputados, vamos começar falando sobre a sessão do Congresso, são créditos extraordinários, é um assunto, parece técnico, mas importante, porque é a liberação de dinheiro para o governo continuar. Esses são créditos para ministérios. Deputado Gonzaga Patriota, o senhor acha que avança hoje o Congresso na análise dos créditos extraordinários? Bom dia. Cumprimentar você, Mariana, nosso coronel, cumprimentar todos da TV Câmara e dizer que, como líder da Comissão de Orçamento, eu acho que já deveríamos ter aprovado esses PLNs que foram aprovados lá na comissão. Espero que a gente possa, porque sem orçamento a gente não pode caminhar. E o país que anda carecendo caminhar, ele precisa desse orçamento. Deputado Coronel Armando, essa é uma parte importante do instrumento do Executivo, editar esses projetos de lei do Congresso Nacional para liberar dinheiro ao longo do ano para gastos do governo. O senhor acha que pode votar hoje no Congresso? Bom dia. Eu acho, como o deputado Patriota falou, é importante demais que a gente possa andar o nosso país. Eu acho que é uma responsabilidade dos parlamentares com o Brasil, como ele falou, e eu reitero, ninguém faz nada sem recurso, senão promessas. E promessas não enchem barriga. O que enche barriga são realizações, o que gera emprego são as realizações, é o investimento. E com isso o governo vai poder também manter os projetos que estão em andamento, liberar recursos para ministérios, está sendo recuperada aí a educação, que é uma área muito importante do nosso país. E a gente agora, com esse PLN aprovado, também vai dar sequência. E, por outro lado, vai chegar mais dinheiro para os estados e municípios, que também vão poder dar andamento às suas atividades. Então, acho muito importante, acho que essa responsabilidade, independente de ideologia, é de todos nós com o nosso país. Tem algum projeto de lei mais polêmico que vai exigir mais acordo e negociação do governo? Olha, nós estamos aí terminando, e ontem no Senado foi um dia importante, a reforma da Previdência ela passou na segunda votação, faltam apenas 2 destaques, é uma participação importante lá no Senado, mas o projeto não volta à Câmara, então é negociação. Isso você pode olhar que já reduziu o dólar, sobe a bolsa, quer dizer, o Brasil está aguardando essas definições. Tivemos também a aprovação do Acordo de Alcântara, como já foi falado, ele é muito importante para o país, o Brasil tem condições de ingressar num seleto grupo de 6 países com capacidade de lançar satélites. Isso é um ganho, você pode lançar satélites de comunicações e a partir daí ter mais controle dessa área, é importante para a defesa nacional, para a nossa soberania, a gente poder lançar satélites. Então é um investimento que é importante. Aquele acidente que nós tivemos, infelizmente, ele atrasou muito o programa espacial brasileiro e agora será retomado. E quanto às dificuldades que existem, a gente sabe que é natural, está sendo tudo feito com respeito aos quilombolas. Eu estive em Alcântara, estou apoiando o projeto da Agência Espacial Brasileira, inclusive com emenda parlamentar, então acho importante isso. E vai dar sequência a outras votações importantes, provavelmente o saneamento vai entrar, que é muito importante para o Brasil, aprovando a lei do saneamento, nós vamos ter condições de melhorar a saúde do nosso país. Então, acho que nós temos decisões importantes ainda durante essa semana. Deputado Gonzaga, que análise o senhor faz desse projeto da base de Alcântara que foi aprovado ontem? Olha, eu sempre aprovei, sempre apoiei, lamentei aquele acidente que houve lá. Tanto faz como era, como está. Tudo importante. Agora, o que não aceitei e votei contra, inclusive o meu partido votou contra, você viu o Pindaré falando ali, é lá do Maranhão, votou contra, foi a extensão da área que fora colocada, inclusive prejudicando os quilombolas. Não houve discussão, não se ouviu os quilombolas, se ouvissem, talvez até pudessem ocupar toda aquela área. Mas já que foi aprovado, a gente acredita que agora tem que se trabalhar para que essa base produza, e o Brasil carece dessa produção e é muito importante essa parceria com esses países do planeta. Bom, deputado, vamos falar um pouquinho sobre a sessão da Câmara de hoje. Tem vários itens na pauta. Mais uma vez está um projeto que amplia o caso usos de porte de armas e também um projeto que viabiliza a cessão de créditos da União, estados e municípios. Deputado Coronel Armando, você acha que é possível avançar nesses termos hoje?
Eu acredito que sim. Pelo menos entrando na pauta e na discussão, a gente já é um pequeno avanço. Nós, claro, como governo, trabalhamos pela aprovação desses projetos, achamos importante para o Brasil, tanto essa parte da cessão dos créditos, quanto o porte de armas. Isso do nosso lado do governo foi uma promessa do presidente, feita com responsabilidade. Nós sabemos muito bem que a violência está sendo reduzida, muito pela ação governamental, e a gente olha, baixou mais de 20% a taxa de homicídios, redução da criminalidade, roubo de cargas, que isso afeta o comércio, encarece os seguros. Então é uma medida necessária e a gente fala da posse de arma não como para atentar contra a vida, mas para a proteção da vida. Acho que isso é muito importante, principalmente nas áreas rurais, onde a polícia tem muita dificuldade de chegar. Então acho importante sim essa votação. Deputado Gonzaga Patriota, o que você acha que a Câmara avança nas votações de hoje à tarde? Eu acredito, e já que o coronel Armando falando sobre porte de arma, o soldado patriota, que foi policial também, coronel, eu acho que nunca tinha que acontecer no Brasil aquele estatuto do desarmamento. Desarmaram os cidadãos e os bandidos se armaram ainda mais por falta de segurança em nossas fronteiras. A gente lamenta isso. Eu acho que todo cidadão pode ter a posse de uma arma na sua propriedade, na sua residência, ou o porte quando for necessário. Eu sou advogado e advogava em dezenas de municípios, saindo de um para outro e sem poder usar, às vezes, uma arma, porque há dificuldade para você ter um porte de arma. Agora, da maneira como se fora mandada ultimamente, a gente teme, porque a posse de arma na propriedade, você andar pela propriedade com a arma, está certo. Agora, você vir da propriedade para a cidade já é um porte que você não tem. A outra coisa, a extensão foi muito grande. Então, é bom que a gente discuta isso aí, para não se armar pessoas com irresponsabilidade, como a gente vê na parte do projeto. Tem que ter mais cuidado, temos que fazer algumas emendas para que aconteça o porte, para que aconteça a posse, mas de uma maneira muito cuidadosa, para não armar mais pessoas e matar mais gente como se mata no Brasil. Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto, deputados. Daqui a pouquinho está marcado para as 10 horas, na reunião da Comissão Especial que analisa a Previdência dos Militares, reunião para votar o relatório final. Vamos ver na reportagem. Primeiro, foi aprovado um pedido de encerramento dos debates. Em seguida, foi derrubado um pedido de adiamento da votação por 5 sessões. Com o início da ordem do dia, deixou de ser votado outro pedido de adiamento da votação e a comissão decidiu se reunir novamente nesta quarta-feira. O deputado Coronel Augusto, um dos líderes do movimento, que incluiu soldados e oficiais das polícias militares e corpos de bombeiros na proposta, considerou satisfatórias as mudanças feitas pelo relator. O projeto original do governo tratava apenas dos militares das Forças Armadas. Chegamos ao limite do que o governo poderia ceder, do que o próprio relator poderia ceder, e que contempla os policiais militares e bombeiros militares. Então, quem endossa isso são todos os militares dessa comissão, todas as associações das polícias militares e bombeiros militares do Brasil, todos os comandantes gerais e comandantes gerais do Corpo de Bombeiros militares do Brasil. Mas o deputado Paulo Ramos não concorda. É que os policiais militares de vários estados já têm o direito de ir para a inatividade com o valor integral do soldo e de continuar recebendo os mesmos reajustes concedidos aos seus colegas que estão na ativa. Segundo o deputado, esses militares acabaram ficando apenas com as desvantagens do projeto, que aumenta o tempo de contribuição de 30 para 35 anos. Nós temos várias polícias militares que já têm a integralidade e a paridade entre ativos, inativos e pensionistas. Nós temos que lutar para que as outras tenham. E não admitir, veja, aumentar de 30 para 35 anos de serviço, os militares das polícias militares e bombeiros, especialmente praças, terminam 30 anos quase que no bagaço. As doenças profissionais são reconhecidas. Aumentar para 35 anos é um crime. O projeto provoca outra polêmica, envolvendo a reestruturação das carreiras das Forças Armadas. Vários deputados consideram injusto conceder reajustes aos oficiais, especialmente os do topo da carreira, em percentuais bem superiores aos que estão previstos para os soldados e suboficiais.
Por isso, muitos anunciaram que vão entrar com um recurso para levar a proposta ao plenário. No plenário, esse tema vem muito mais forte, eu acho que isso, né, vem para o Brasil como um todo. O que isso iria significar em gratificação de soldo para alguns e outros não, uns com 70% de gratificação e outros com 6% de gratificação. Então eu acho que isso daria sim uma dimensão muito maior para esse problema que já é grave aqui na comissão. O relator considerou que o texto final torna mais sustentável o financiamento da Previdência dos militares federais e estaduais. Nós conseguimos avançar muito bem. Mantivemos para a União o que foi proposto, apresentado e aquecido pela economia, que é a economia, no caso, de 10 bilhões e meio por 10 anos. E aos estados, nós conseguimos, com esse trabalho que foi feito também a quatro mãos, conseguir um superávit em 10 anos de aproximadamente 53 bilhões de reais que os governadores não receberiam e passarão a receber em todos os estados. Bom, tá aí então algumas polêmicas, essa questão das PMs, polícias militares e também essa questão do aumento de oficiais, diferente de outros aumentos. Os dois deputados são da comissão especial, vão comentar com a gente agora. O deputado Gonzaga Patriota, o senhor acha que vota hoje e em que termos? É possível chegar a um acordo? Olha, eu fico muito feliz em participar dessa comissão, ter celebrado a eleição como decano aqui da casa, Coronel Armando, e por ter também uma ligação muito grande com as Forças Armadas, ter as medalhas da Marinha, do Exército, da Aeronáutica. Agora, o que se falou ali, isso vem me deixando um pouco preocupado. Primeiro, eu ouvi o Paulinho falando sobre o problema de policiais que podem ter prejuízos, porque não há uma transição na proposta. Tem que ter a transição, é um direito adquirido. Quem já tem o seu direito não pode perder esse direito. O outro é quanto ao percentual de um general, de um coronel e de um soldado, de um cabo e de um sargento. Estão querendo me convencer de que não é o que eu estou dizendo, de que é tudo igual. Se for, não tem problema. Se não for, nós vamos trazer aqui para o plenário, porque aqui no plenário a discussão é maior, é mais ampla, mais democrática. A gente está num país democrático que não pode aceitar que o soldado Gonzaga tenha 6 e o coronel Armando tenha 70, como estão dizendo. Eu não digo que é. Eu quero ver, discutir, aprovado ou não, a gente vai trazer para o plenário para que a discussão seja maior e mais ampla e mais democrática. Deputado Coronel Armando, como é que o senhor acha que se chega a um acordo na comissão, vem para o plenário, que termo que é possível fechar lá? Olha, o PL 1645 já vem sendo discutido desde agosto. O presidente entregou no dia 20 de março a proposta do PL. Ele não entrou como PEC, porque são leis que regulam as Forças Armadas, 5 leis, entre elas a pensão militar, e essa da pensão é aquela que trata do sistema de proteção social. Isso foi avaliado junto com o Ministério da Economia, então não foi algo feito para privilegiar A, B ou C, e sim para ver sustentabilidade, como foi dito aí pelo deputado Vinícius Carvalho, é o projeto da sustentabilidade. A carreira dos militares, ela é uma carreira que não reconhece nos militares a importância desse papel na segurança nacional, também da Polícia Militar, que foi incluída no projeto. Nós temos compromissos, nós juramos defender a pátria com o sacrifício da própria vida. A polícia está sempre em combate durante o país. A gente vê a quantidade de policiais mortos, bombeiros morreram agora no Rio de Janeiro. Então nós temos que valorizar essas categorias. É óbvio que não se pode atender a todas as solicitações, infelizmente isso, mas a gente tem que olhar o projeto como um filme e não como uma fotografia. Muitos que estão analisando veem a fotografia e cristalizam, mas a carreira militar, ela começa dentro de uma carreira, como terceiro sargento fazendo uma escola militar e vai até capitão do quadro de auxiliar de oficiais. No Exército, a Marinha e a Aeronáutica também têm carreiras similares e isso vai aumentando. Então é natural que haja nesse filme um progresso. No primeiro momento, essas pessoas que estão na base não estão sendo queimadas, mas no final, até o posto de coronel, que até o QO, o reajuste é o mesmo. Então acho que há um aproveitamento. Quanto ainda à reestruturação, a nossa carreira, a gente tem uma quantidade imensa de oficiais e sargentos que deixam as Forças Armadas. Aqui no Congresso nós temos militares que estão como consultores legislativos, seja do Senado ou na Câmara. O próprio Major Vitor Hugo,
que era uma pessoa extremamente qualificada, primeiro de todos os cursos, ele fez concurso para consultor legislativo da Câmara. O ministro Tarcísio, também primeiro colocado do IME, hoje está atendendo em outros campos essa área, mas deixou as Forças Armadas com o investimento que as Forças Armadas têm. E cito muito mais no próprio gabinete do senador Randolfo Rodrigues, eu encontrei uma pessoa que fez academia militar, hoje trabalha com ele. Então nós temos diversos militares que deixam a carreira. Wagner Rosário também foi militar. Então nós queremos, na verdade, estimular dentro de um processo de meritocracia. Esse processo já começou o estudo desde 2015. Algumas das reclamações são de pessoas que entraram na carreira como sem fazer um concurso, o quadro especial, e foram promovidos de soldado a cabo, a terceiro sargento e a segundo sargento, dando-lhe a eles uma oportunidade de carreira. E outros, infelizmente, nós temos que olhar para frente dentro desse processo. Nós não podemos olhar para o retrovisor. O que mais se faz aqui no Congresso é ficar olhando para o retrovisor e nós voltamos a discutir o regime militar ou ditadura o tempo todo, criando lei de anistia, coisas que acabam parando para isso. Nós temos que sempre olhar para frente e é a partir da frente que a gente vai seguir. Então, acho que é importante a gente trabalhar nesse sentido. Eu acho que é um momento importante essa votação e espero sim que hoje ela seja definida e aprovada, seja para ir para o Congresso, seja para seguir destino para o Senado. Rapidamente para encerrar, essa questão das carreiras das polícias militares, como é que você acha que vai ficar? Olha, eu acho que também foi muito discutido, eu acho que o capitão Augusto foi muito feliz na colocação. Eu tenho contato com o presidente da FENEM, Coronel Araújo Gomes, que é lá do meu estado de Santa Catarina. Há um consenso da polícia. O que havia antes é que cada polícia, ou dos 27 órgãos federativos, tinha uma legislação própria. Algumas estavam já bem evoluídas, a Polícia Militar de Brasília e os órgãos de segurança pública de Brasília e de Minas tinham uma característica diferente, mas os outros não. E há necessidade de se padronizar a ideia para fortalecer o equilíbrio financeiro dos estados. Então, foi por isso que houve esse consenso e uma pequena minoria ainda se reclama disso. O deputado Coronel Armando, que é vice-líder do governo aqui na Câmara, deputado Gonzaga Patriota, obrigado pela entrevista. Vamos acompanhar, então, todas essas discussões no plenário e também nessa comissão especial da Previdência dos Militares daqui a pouquinho, Vera.